Foi o Ministério Público que precisou entrar em ação mais uma vez para que os problemas enfrentados pela população sejam solucionados. Do meu lado, a promotora Débora Becker, para esclarecer de que forma, aos poucos, a população já vai ter um retorno. Boa tarde, promotora. Boa tarde. Bom, o Ministério Público vinha acompanhando há bastante tempo já a deficiência do sinal da telefonia móvel aqui em Cachoeira do Sul e recebia notícias constantemente dessa má qualidade, tanto na zona rural quanto na zona urbana. O pedido agora, então, é para que na abrangência, tanto da zona urbana como na rural, haja uma substancial mudança da qualidade, uma melhoria dessa qualidade, para que, então, nós tenhamos mais acesso, mais estabilidade nas ligações, mais durabilidade das ligações, do sinal, enfim, das comunicações desse serviço móvel de comunicação. E como primeiros passos, como medidas já a curto prazo, o Ministério Público fez um pedido liminar para que a Vivo e a Claro se abstenham de vender novos planos ou programas, ou enfim, o nome que essa terminologia receba pelas empresas, até que ela consiga estabilizar com mais qualidade o sinal para aqueles que já têm esses planos tanto de dados quanto de telefonia móvel das duas empresas. E essa liminar dá conta de que aqueles serviços que não estão sendo prestados pela empresa de telefonia, tanto de internet, né, possam ser cancelados antes mesmo do prazo determinado no contrato. Isso. A gente sabe que é uma prática da qual as empresas também se valem, são os contratos de fidelização, as fidelidades, e que o desligamento do consumidor costuma ser oneroso, costuma ser onerado com uma multa caso ele não tenha cumprido um certo prazo naquele contrato. Em razão de entender que o serviço não é prestado a contento, o Ministério Público pede, então, que o Poder Judiciário autorize que esses consumidores, apresentando pedidos de desligamento nas empresas em razão do mau sinal, da má qualidade do sinal, tanto de dados quanto de telefonia, possam se desligar, possam se desfazer desses contratos, possam rescindir esses contratos sem esse ônus, sem essa multa, sem penalidade alguma contratual, por entender que não é o consumidor que está se desfazendo do contrato, e sim um contrato que não está sendo cumprido pelas empresas de telefonia, não disponibilizando com qualidade o sinal. Problema esse que já foi identificado pelo Ministério Público, que no processo incluiu diversas comprovações de outras entidades de Cachoeira do Sul. Exatamente. Nós fomos até a zona rural do município e lá clientes, consumidores foram ouvidos, aí eles vieram até aqui também. Então nós temos a palavra de pessoas por mais de uma vez, inclusive, dizendo que mesmo com o passar do tempo, os planos seguem sendo vendidos nos pontos de venda, né, da Vivo e da Claro, mas a qualidade não é repassada. Inclusive não há a informação desses clientes ao adquirir o plano de que, como são moradores de zona rural, não vão ter a integralidade do sinal que é oferecida nas propagandas, no oferecimento mesmo do contrato. Além disso, foram ouvidos também, foram ouvidas entidades que têm representatividade dentro do município, como, por exemplo, o HCB, porque por ser um prédio, uma estrutura grande, complexa, que envolve muitas pessoas e a vida, envolve a maior prioridade que nós temos. Foram ouvidos Cacisque, Sindilojas, e todos eles sempre reiteravam as notícias de que o sinal não era prestado a contento. A Câmara de Vereadores, por mais de uma vez, procurou o Ministério Público também trazendo essas demandas, que diziam respeito, inclusive, às zonas da área central de Cachoeira. Então, não se trata de uma situação da zona rural ou de determinados pontos isolados. Dentro dos prédios do próprio Ministério Público e do Fórum, nós constatamos que o sinal não é contínuo, não é ininterrupto. Muitas vezes os planos de dados não funcionam. Então, tanto as ligações quanto o acesso à internet são comprometidos também nestes dois prédios que são de áreas centrais. Então, a questão é generalizada mesmo. A falta de sinal, a insuficiência do sinal é realmente generalizada em Cachoeira do Sul. Possibilidade de ressarcimento desse tanto tempo em que os usuários não tiveram o serviço prestado? Sim, a ação envolve os pedidos ainda de dano moral coletivo para ser prestado, para uma forma de penalizar a empresa,
O dano social também, que é aquele que envolve a comunidade cachoeirense como um todo, independentemente de ser cliente ou consumidora da Claro ou da Vivo. Porque a gente entende que um município que recebe pessoas, por onde as pessoas circulam, elas não têm essa estabilidade de comunicação. Isso é uma forma de lesar os consumidores cachoeirenses, independentemente da empresa de telefonia que eles contratem, ou mesmo do fato de contratarem um plano de telefonia móvel ou de internet. E também os danos que cada consumidor vier a comprovar que sofreu. Nesse ponto, o Ministério Público busca uma sentença que autorize que os consumidores apenas demonstrem o quanto de quanto foi o seu prejuízo ali, para que logo então se habilitem para obter esse ressarcimento. Tudo isso sujeito, claro, à tramitação do processo e dependendo, isso sim, de sentença e não da decisão liminar. Processos esses que precisam ser encaminhados individualmente ou de forma coletiva? Depois da sentença, abre-se um prazo para que os consumidores se habilitem. Então, eles se dirigem ao fórum e se dirigem ao juiz por intermédio daquele processo que já existe. Cada um se faz uma lista, né? De certa forma, é uma listinha com os habilitados. Uma lista que vocês já têm até conhecimento, porque receberam do EDECOM do município também diversas informações e diversas reclamações de usuários. Nós já temos noção de um pedaço da lista, mas ela não está restrita àqueles nomes ou àqueles casos que nós temos aqui. A lista ela vai ser formada por todos os consumidores que se habilitarem e que demonstrarem que estão sujeitos a essa mesma relação, né, de contrato com essas duas empresas. Então, não se restringe àqueles que tenham posto o seu nome naquela lista. Oportunamente vai haver um momento para que os consumidores se habilitem nesses processos e peçam essa reparação. Ou seja, esse é o momento de todas as pessoas, além de se informar, já ficarem preparadas para que neste momento devem sim procurar os seus direitos frente a este problema. Exatamente. A gente acredita que o processo ainda vai ter uma longa tramitação, não se trata... Esse não é um resultado a curto prazo. Não é? São projeções, nós trabalhamos com diversas frentes nesse processo, né? A imediata, com o restabelecimento da qualidade do sinal, com a possibilidade da rescisão dos contratos. Na sequência, a implementação de melhorias de forma definitiva e, para o final, então, essas condenações com essa obrigação de reparação de danos e ressarcimentos. Então, esses são pedidos já mais para o futuro. E, de qualquer forma, vai haver o momento em que os consumidores vão ser acionados, porque faz parte até mesmo dos pedidos que as empresas vão custeiem até essa notícia. Está na hora de os consumidores se habilitarem. Então, essa informação vai ser repassada. Quando houver, essa informação vai ser repassada e amplamente divulgada para que todos que foram lesados e tenham direito a se habilitar possam fazê-lo com calma, com tranquilidade, sem prejuízos maiores. Muito obrigada pelas informações, promotora, e seguimos acompanhando este caso. Com certeza, vamos ser um assunto ainda por bastante tempo.